Olá, queridos, tudo bem? Vamos em frente, vamos estudar mais um pouquinho de Hebreus. Estamos começando hoje o quinto capítulo do livro de Hebreus. Hebreus, o povo que veio de além do rio, o povo hebreu, o povo judeu, e nós, o povo hebreu de Cristo, o povo que foi batizado nas águas, certo? Para o arrependimento, certo? E hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Pois bem, hoje nós vamos fazer assim, nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 10. Tá bem? E eu quero começar lendo com vocês do 1 ao 4, certo? E depois nós vamos fazer uma pausa, meditar um pouquinho e vamos do 5 ao 10. Ok? Então, Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, é o título da minha Bíblia aqui, tá? Uma Bíblia Thompson, ok? E uma leitura um pouco mais antiga, mais clássica, tá ok? Mas é muito, muito bom. Pois bem, pessoal, nós estamos entendendo que o que o escritor do livro de Hebreus está fazendo o quê? O que ele está querendo mostrar aqui? Ele está fazendo uma defesa de Cristo para o hebreu, para o povo judeu, para o povo de Deus. Isso hoje cabe muito na nossa igreja, nas nossas igrejas, certo? No nosso tempo, últimos tempos, antes da vinda de Cristo. Porque tem muita gente na igreja que está meio perdidinho, meio abalado, ainda é como meninos. Isso é um estudo para outra semana, tá ok? E que ainda não cresceram na fé, não cresceram em graça, no conhecimento, no entendimento, não buscam da maneira correta, tá ok? Não tem buscado muito. Então é um julgamento, mas é uma constatação que a gente faz, ok? A gente como professor de escola bíblica, né? Facilitador da escola bíblica, na realidade, né? Então vamos lá. Todo sumo sacerdote tomado de entre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Olha só. Então, o sumo sacerdote é escolhido tirado do meio do povo, certo? Do meio dos pecadores mesmo, daqui do povão, certo? Do povo de Deus, não é do ímpio, se ele era sumo sacerdote, como era feito, como a Roma fazia, tá certo? Era do povo judeu mesmo, daquele povo hebreu, né? E nós escolhemos, né? Os pastores são membros da igreja, né? São elevados a pastores depois, né? A sacerdócio, né? Ele pode compadecer-se devidamente dos que não têm conhecimento e andam errantes, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. O que eu falei agora, né? Exatamente isso. E por esse motivo, deve ele, tanto pelo povo, como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Isso é muito importante. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Tá? Arão era irmão de Moisés, né? Nós vemos que assistiu aquela série lá na Rede Record, lá pôde entender, né? Que Moisés ficou 40 anos dentro do palácio do faraó, e o irmão dele ficou na família, com a família dele, certo? Pois bem, então vamos ver. O sumo sacerdote tirado do meio dos homens, para quê? Para advogar as nossas causas, certo? Era feito assim, oferecendo dons e sacrifícios pelos pecados. Que sacrifício que era? Eu pecava, levava meu cordeirinho lá, uma vez por ano, certo? Para perdão dos pecados meus e da minha família. E lá era passado por sacerdote, o sacerdote fazia um ritual, né? E o sumo sacerdote entrava no santuário, lá onde estava a arca do concerto, ok? Para oferecer esse sangue como sacrifício pelo pecado. Uma coisa aqui, não existe perdão sem sacrifício de sangue, tá? Não existe perdão sem o sacrifício de sangue, sem derramamento de sangue, tá ok? Segundo, ele pede, esse sumo sacerdote tirado do meio de nós, ele pode compadecer-se pelos homens caídos, pecadores, porque ele mesmo está rodeado das suas fraquezas, no meio dos pecados das pessoas, ele convive com o pecado. Importante isso, porque Cristo, veja só, Cristo muito superior, ele é sacerdote, mas superior em tudo ao sacerdócio humano, ele como homem também, ele estava no meio dos pecados,
certo? De todos nós, certo? E no meio das nossas fraquezas, mas ele não se contaminou, ele se compadeceu pelas nossas fraquezas. Tem uma oração, um tempo de oração na Igreja Católica, eles falam assim: ele está no meio de nós, ok? Jesus está no meio de nós, e é verdade. Aqui no versículo 3, os sacerdotes que eram descendentes de Arão, por este motivo, deviam oferecer sacrifícios tanto por eles mesmos quanto pelo povo, visto que todos pecavam. Todos nós, o sacerdote, o sumo sacerdote. Então você veja bem, o sumo sacerdote, ele já era pecador. Ele era pecador como nós, um homem natural, como é o pastor hoje da igreja, ok? Então, ele tem que estar se confessando. Então, havia necessidade de um sacerdócio maior, superior, para perdoar todos os pecados do mundo. Tá? Por isso que João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O quinto, o sacerdócio é um dom dado por Deus, certo? Assim como ele separou Arão da família lá da tribo de Levi, certo? E ele e nem ninguém pode se gloriar no sacerdócio, certo? Somente Deus se gloria no sacerdócio. Eu não posso sair dizendo assim: eu sou sacerdote, eu sou professor de escola bíblica, eu sou não. Quem se gloria nisso, né? Ninguém pode fazer isso. Nem Cristo, aliás, se gloriou. Você veja que a glória de Cristo foi quando? Foi naquele momento que Deus falou assim: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Isso aí, tá lá no Salmo 2, versículo 7, isso. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aí Cristo se gloriou: eu sou filho de Deus. E você veja que tem um paralelo lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, 14, por ali. Ele fala assim, mas a todos que o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E você é um filho de Deus em Cristo Jesus. Não tem outro jeito de você ser filho de Deus, querido. Amém? Então, e você se gloria nisso? Essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Você se gloria como Cristo se gloria no Pai? Cristo se gloria: eu sou filho de Deus. Olha, Jesus se gloria nisso, certo? A única glória dele é essa, a glória: eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. E você se gloria em Cristo de ser filho de Deus? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo todo dia da sua vida, quando você levanta da cama e antes de dormir. Amém? Vamos seguindo. Assim também, no versículo 5, vamos tentar chegar ao 10, ok? Assim também Cristo não se gloriou de si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas gloriou aquele que disse, né? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Olha lá, é que eu pulei, né? Como diz em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos ouvir falar muito de Melquisedeque, certo? Desse nome, desse personagem que está entrando agora aqui no nosso estudo, tá bem? O qual nos dias de sua vida terrena, daí agora volta a falar de Jesus, né? Que Jesus é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O qual nos dias de sua vida terrena foi oferecido com grande clamor e lágrimas, orações. Nos dias da sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e, sendo ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, se gloriou como filho, eu sou filho de Deus, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Quando que Cristo sofreu? Na cruz? Pensa aí. Cristo sofreu na cruz? Pergunta difícil, né? Mas olha, ao momento que ele está lá no Getsemane, certo? Em que ele chora sangue, ele transpira sangue, em que ele fala assim: seja feita a tua vontade, Pai. Pensa nisso, certo? Por meio daquilo que sofreu, e tendo ele sido aperfeiçoado pelo sofrimento, veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento, pessoal. Por que ele foi aperfeiçoado? Porque ele resistiu. Ele não falou nada além,
certo? Ele se comportou como filho, certo? E estava ali naquele momento não vou dizer se transformando em ovelha, porque é uma palavra muito estranha, transformando, mas ele estava representando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que João Batista anunciou ele, no comecinho, certo? Então veio a ser o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote de novo, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, para a gente compreender um pouco de Jesus, a gente tinha que saber um pouquinho mais sobre Melquisedeque. Não se fala muito na Bíblia, né, sobre ele, mas quando a gente ora, Deus revela. Quando a gente busca, Deus ensina. Ensina coisas assim que, olha, não pense que, mas eu sou muito inocente, eu sou bobinho, eu não entendo nada. Não. Deus se revela aos pequeninos, aqueles que o buscam. O Senhor vem para aqueles que o buscam, queridos. Tá ok? Aí no versículo 11, eu vou deixar uma palhinha aqui. A esse respeito, temos muito que ensinar para vocês, mas é de difícil interpretação, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Esse versículo 11 aqui eu até vou marcar. Nós vamos conversar semana que vem sobre esse versículo, tá ok? Que ele é um assunto muito difícil da gente tratar. Talvez seja só esse versículo do 11 ao 14, mas esse aqui é o versículo chave. Eu quero que você medite nele, tá bem, querido? Então o que a gente aprendeu? Que Cristo é o sumo sacerdote, Arão, homem, todo o sumo sacerdote daquela época e hoje também, o que eles são? Eles são apenas sombra. Cristo é o sacerdote. Cristo está no santuário. Ele não precisa mais derramar sangue, porque o sangue dele foi aceito por Deus, ok? O sangue dele é o sangue que acabou com todos os outros sacrifícios. O sacrifício perfeito é Jesus Cristo, ok? Então ele, como homem, está lá no céu. Como cordeiro morto, ele está lá no céu, ok? Olha que coisa tremenda. Ele é o rei que vai voltar a buscar a gente. Amém? Pensa nisso e fica e guarda no teu coração. Esse tempo do versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Será mesmo que ele sofreu ele sofreu na cruz ali, pregado, sangrando? Será que isso foi só ali? Não foi antes? Ou só no Getsemane? Pensa lá, querido. Deus te abençoe muito. Até a semana que vem. Tchau, tchau.